Eu sou a autora Jéssica Macedo e esse é o Hotcast. E hoje nós vamos conversar sobre romantasia. E eu tô aqui para bater um papo sobre esse assunto com a Indiana, a Jana Perla, a Rubilense e a Ágata Seravat. Agatha Seravat. Isso aí. E hoje eu quero perguntar um pouco, começar perguntando para elas sobre o que é romantasia, né? Romance com fantasia, qual que é a experiência delas nesse gênero, como tem sido a recepção dos leitores. Então, Indiana, conta pra gente um pouco, conta pra gente essa escolha, né? O que que é a romantasia para você? Eu acho que para mim romantasia é uma fantasia, né? Mais focada no romance e tendo a fantasia um pouco ali de plano de fundo, tudo misturado. Eu tenho agora um livro publicado de romantasia, que é Entregue aos Lobos, e foi o meu primeiro livro de romantasia publicado, mas eu me apaixonei pelo gênero, assim. Agora tá para sair o segundo livro também, e depois vai ter o terceiro, então eu tô nesse gênero por mais um tempo. E eu acho que é um gênero que dá para explorar muitas coisas, ele é muito interessante, tu pode soltar a imaginação e criar um mundo novo, magia, essas coisas fantásticas. Por isso que eu me apaixonei tanto pelo gênero. E Jana, qual que é, né? Como que é a romantasia para você? Conta um pouco da sua experiência escrevendo romantasia. Bom, gente, romantasia, como a Indiana já introduziu, né, é o romance, né, a fantasia com romance. E o que diferencia, né, só a fantasia e o romance. O romance, a gente tem a história de amor, né, uma história de amor cotidiano. A romantasia, ela traz aquele toque do misticismo, da magia, que difere de alguns outros gêneros que tem somente a fantasia, né? Ela oferece uma gama de experiências a mais. Você pode explorar ela tanto num mundo cotidiano como num mundo imaginário. E é justamente essa oportunidade de flertar com esses elementos que torna tão interessante esse gênero. Eu comecei a escrever romantasia, foi muito engraçado, que foi em 2018 e eu estava no 2019, estava no auge da máfia e foi uma coisa muito sutil. Depois eu falo um pouquinho mais a respeito, né, de como foi, porque tem toda uma experiência muito pessoal, muito íntima, muito bonita, que me levou para esse gênero. Hoje eu tenho 2 séries de romantasia, que é a Roda do Ano, são 7 livros, eu estou trabalhando o 8º, que vai ser lançado em outubro, e simultaneamente tem uma outra série, que é a série Lua de Sangue, já temos 2 livros publicados, e o terceiro vem agora no final de setembro, que traz esse fantástico, né? Essa coisa de todos os elementos da romantasia que a gente tanto ama, e eu estou muito feliz e não sei quando eu migrarei para um outro gênero, que realmente foi uma coisa que me laçou de uma forma que não tem como explicar, sabe? É muito especial para mim. Eu confesso que eu, como leitora, né, assim, a romantasia para mim é top dos tops. Sempre gostei muito. A gente vem ali da geração Harry Potter, né? Eu ali da década de 90, e a gente sim, né, principalmente nós mulheres, sente a falta do romance, e aí a romantasia une esses dois mundos. E, Ruby, conta um pouco pra gente, né, da sua experiência com romantasia, do que é essa romantasia para você. Como as amigas já falaram, é o elo entre o romance e a fantasia. E o que diferencia, né, a romantasia do romance contemporâneo é porque, além de explorar o relacionamento, os conflitos do romance, os conflitos cotidianos, né, diferença entre os personagens, conflito de familiares, traumas do passado, na romantasia a gente vai ver isso, mas também vai ter magia, e a gente pode explorar muitas coisas com a magia. É o que me fez ficar assim, obcecada e viciada em escrever romantasia e ler romantasia hoje em dia, porque o impossível pode acontecer.
nas histórias. Então, vai ter batalhas, vai ter reinos, se você quiser colocar vilões, criaturas místicas, então tudo pode acontecer. E é uma fuga da realidade completamente, né? Porque a gente está tão cansado de ver os problemas do nosso cotidiano. Então, para fugir um pouco da realidade, a romantasia é perfeita para isso. Eu comecei a escrever romantasia. Na verdade, eu comecei a escrever em 2016, o meu primeiro livro lançado, que ninguém sabe, porque eu lancei pelo meu nome real, tinha um pezinho na fantasia, que era um romance com um pezinho na fantasia. E aí, em 2016, eu comecei a lançar como Ruby, e eu me desviei um pouco e fui pro romance contemporâneo. Mas agora estou voltando às minhas raízes, e no ano passado eu lancei a minha romantasia Possuída pela Sombra, que tem, assim, um pouco mais do paranormal, sobrenatural. E nesse ano, em março, eu lancei Resgatada pela Fera, que é onde eu realmente pude explorar mais desse mundo do sobrenatural, da fantasia, sim. Tem metamorfos, tem a fera, tem lobisomens, tem bruxos, tem tudo. E agora eu tô viciada, só quero escrever e só quero ler isso, consumir romantasia. E, Agatha, como foi para você? Como foi mergulhar nesse mundo? Como está sendo a sua experiência, né, com a romantasia? Conta um pouco pra gente. Bom, para início de conversa, assim como as colegas, eu comecei escrevendo romantasia, né? Eu li Harry Potter, que você comentou e tal, mas eu sou fruto, eu vou falar aqui, é uma coisa que vergonha alheia, sabe? Eu vou contar aqui para vocês. Eu comecei escrevendo fanfic de Crepúsculo. Então, o que que aconteceu? Para início de conversa, eu fiquei muito chateada, porque no Crepúsculo ela cortou a Hot. E aí eu fui e escrevi a minha versão com Hot. Né? Então, eu já comecei na romantasia com Hot, foi assim que eu comecei a escrever. Esses dois livros que estão aqui, que são a minha atual romantasia, né, que estão vendendo, viraram físico, fiquei muito emocionado. Eles foram escritos em 2000 e comecei a escrever em 2013 e abandonei. Se passava no Brasil, era outra história. E aí, no ano passado, em 2024, eu tinha acabado de sair de uma grande série, né, um crossover de máfia e tudo mais, e eu decidi pegar isso, né, para reviver. E virou assim, me consumiu, porque a romantasia tem esse lado, né, do fantástico, do maravilhoso, e a gente se empolga, né? Por mim, eu continuava morando ali, mas também tem essas questões de outros amores, né? Então, assim, eu vou voltar, eu amo a romantasia, mas não é só ela, né? Eu adoro bastante. Eu acho que a romantasia é exatamente isso que você falou, pelo menos na minha experiência. Ela te consome porque você precisa entregar muito mais do que um romance contemporâneo. Não que um romance Tem o world contemporâneo não building, seja né? bem, exatamente. Você precisa, além de construir a relação do casal, construir um bom universo, né? Vocês precisam inventar todo um entorno, mais do que pegar algo que já exista, seja a nossa cidade onde a gente mora, seja os Estados Unidos, seja a Europa, seja, né, um romance que se passa na Austrália, você tem toda a referência do real, né? Ainda mais hoje com a internet, eu adorava abrir, né, o Street View e ver, né, para descrever. Então, assim, via vídeos de pessoas que moravam no lugar para conseguir nessa coisa de pesquisa, mas na romantasia não, né? Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas a gente tem que começar o nosso mundo, do nosso jeito. Claro que, às vezes, bebendo ou não né, da fantasia urbana, né, que se passa no lugar real, mas você precisa de uma construção ali que vai além, né, do dia a dia, das profissões comuns, das pessoas comuns. E Agatha, conta pra gente assim, qual que é o seu desafio em relação a isso? Você gosta de fazer uma romantasia mais urbana, né, no real? Essa sua romantasia, ela se passa num outro reino? Como que foi seu processo de construção? E como que é o equilíbrio, né, da
da construção de mundo com o romance, porque são duas coisas que sugam muito e a romantasia precisa ter esse equilíbrio, né? Para não ser nem um tanto, nem outro. Conta pra gente. Então, eu gosto de livros que são mais velozes, né? E a fantasia, a estrutura da fantasia, de enredo e tudo mais, ele é mais lento na entrada, por causa daquela questão de jornada do herói, que o público da fantasia só é mais acostumado. Então, assim, o maior desafio que eu tive ao escrever foi adaptar a minha romantasia de uma maneira que o meu público, que vinha de outro gênero, pudesse acompanhar, né? Então, assim, conforme eu fui fazendo, eu tinha determinado que seria uma fantasia urbana, que eu usaria elementos mágicos num ambiente mais real para elas poderem acompanhar. Eu digo elas porque majoritariamente o meu público é feminino, tá? Então, se tiver um público masculino, sinto muito, dessa vez vocês são minoria. Bom, então, assim, eu fui criando esse movimento, né, para trazer um público de outro gênero para a fantasia, meu público, né, no caso. E foi maravilhoso, porque assim, eu criei um conjunto de regras que fosse mais simples, coloquei a lenda num movimento pré-textual, né, antes do prólogo, porque assim você introduz de uma maneira um pouco mais lúdica, menos regrada, e você está trazendo o seu lore, né, está trazendo o seu conjunto de regras para o universo de uma maneira mais ficcional mesmo, né, mais do gênero ficcional. E assim, foi delicioso, porque por mais que eles se passassem num ambiente real, né, não era uma alta fantasia, apesar de que eu vou tentar não ser polêmica, mas eu odeio esse termo, não ser uma fantasia que até o mundo é criado. As regras tinham momentos assim que as regras eles ficavam no lugar à parte. Então eu anunciei como fantasia urbana, mas quase que não é, porque ela entra, né, no mundo à partezinho, a personagem. E o que eu tinham coisas que eu adoro, né, as cenas de ação, então tudo mais. Então para equilibrar o romance com isso é difícil, é bastante difícil. Esse é um problema que eu tenho especificamente, independente do gênero. E na romantasia você quer mostrar o mundo, você quer mostrar as relações, você quer mostrar as transformações, porque no meu caso eles eram lobisomens. Então, assim, eu queria mostrar mais disso e eu precisava ficar encontrando espaços para dividir mesmo o tempo de cena, né? E eu acho que foi bom, foi muito bom. Eu admito que esse é um desafio não só na romantasia, né? Você falando da máfia, eu também gosto bastante da ação da máfia, e às vezes eu tenho. Exatamente. Jéssica, isso é um romance, não é um suspense. Volta, Mas volta aí eu já anuncio para as leitoras porrada. previamente. Olha, é 60-40. 60% trama, 40% romance. Ou então eu boto, ó, tá 50%, mas eu tô contando a hot. Entendeu? Porque aí equilibra. Mas eu acho que às vezes é um desafio nosso também, e tem o nosso equilíbrio, né? E a minha pontada de cada coisa da autora. E você falando uma coisa que eu acho muito interessante, né? A questão tanto do slow burn que a fantasia pede, aquela descrição de mundo, né? E que as nossas leitoras não estão tão acostumadas, e às vezes é engraçado Uhum. que, por exemplo, o Sacrificada, que foi, né, para mim um grande sucesso, né, porque chegou ali no top 10 da Amazon como uma romantasia, uma alta romantasia, porque ele tem o mundo paralelo, eu Uhum. também não gosto desse termo, né, e Eu ele vou, eu vou é explicar aqui, porque curto. assim, eu não gosto do alta, porque eles, em contraponto, eles usam o baixa romantasia, Sim, não, eu entendeu? entendi, eu Então acho que não aí a questão me da dá alta essa aflição. literatura. Eu Sim. acho que é a questão da alta literatura. Inclusive, né, nós aqui no Hot, né, tanto da romantasia ou não, a gente já sofre muito com essa coisa de baixa literatura, né? É Quem verdade. determina o que é bom ou não? Não é o público, Uhum. né? Eu acho que Uhum. muito mais o público do que talvez uma academia ou alguma coisa, tanto porque a gente tá ali, né, no ranking, tá fazendo sucesso, tá sendo consumido, então por que baixa, né, Então literatura? existe romantasia urbana, que se passa no nosso mundo comum. Então, quando não se Sim. passa no mundo comum, é fantasia, não precisa ser alta fantasia por ser em outro mundo criado, né?
Não, é porque Mas ele eles diz o usam o feminina, pessoal né? da Alta fantasia. fantasia, o pessoal tem a fantasia clássica, que é mais comum, né? Em vez de usar que é a fantasia épica, que é a fantasia Eragon, Senhor dos Anéis, Ah, sim. e a fantasia urbana, Essa é uma que é nomenclatura bem Crepúsculo. melhor. Tem a fantasia épica, que é o Senhor dos Anéis. Então, assim, e a fantasia urbana, né, que se passa no nosso meio, no mundo urbano. Eu gosto de transitar entre os dois, né? Eu tenho tantos vários, mas assim, eu sou suspeita para falar que depois de 200 e tantos livros, o que que eu não tenho? A máquina! Deus! Um dia eu Mas chego assim, lá. Um dia eu chego. com certeza. E um dia eu chego na Bárbara Cartland. A mulher escreveu 723 livros numa época que não tinha nem Word, né? Quem sou eu? Hoje a gente tem Ctrl+C, Ctrl+V. É verdade. Era na época da máquina de escrever, desculpa. Não sei se isso vai Lá, ser. É século XX. Porque e você erra, você tinha que recomeçar a página. Então, essa mulher não fazia nada na vida. Ela escreveu 723 livros no século XX. Então, assim, Ah, cara. te dá a mão. Aham. E, Ruby, conta um pouco pra gente, né, de como que você faz para equilibrar esse romance, essa fantasia, entregar ali para o seu público, né? Porque a gente está tentando levar a Sim. fantasia, né, a romantasia para o público do hot contemporâneo. E graças a Deus a gente tem conseguido conquistar cada vez mais eles. E como que você equilibra isso? Então, eu estou começando aos pouquinhos na romantasia urbana, que se passa aqui no nosso mundo que a gente conhece. Apesar de que a primeira romantasia, Possuída pela Sombra, também existe um outro mundo, só que eu não exploro tanto ele. Eu deixei lá uma portinha aberta para poder explorar no futuro, tá lá a ideia guardadinha. E a questão sobre a fantasia e equilibrar, né, a fantasia e o romance é como a Agatha disse, eu crio algumas regras para minha história que eu vou precisar segui-las nessa série, né? Que eu vou continuar escrevendo no mesmo universo dessa romantasia do Resgatada pela Fera e tudo mais. E existem camadas, regras, por exemplo, de portais. Tem as lendas que eu usei, lendas do vampiro. O que mata o vampiro? O que faz mal para o vampiro? Verbena. Sabe, essas coisas que eu pesquisei e usei na minha história. Então, tem toda os conflitos de criaturas místicas que aparecem, o que pode acontecer no mundo real e o que é preciso fazer para combater. Tem a batalha lá do meu personagem principal, ele é sobrenatural. E ele tem uma empresa de segurança onde que todos os empregados, né, os funcionários são sobrenaturais, e o trabalho deles é combater criaturas ou monstros que tentam prejudicar a cidade ali e os humanos. É como se eles fossem os policiais sobrenaturais da cidade. Então, tem que pensar tudo nisso, além do romance e das coisas normais, né, do nosso cotidiano. Eu acho, né, que existe ali um grande desafio também na romantasia urbana, porque por mais que é mais fácil do que se passa no nosso mundo, mas a verdade às vezes não. Porque quando você faz um mundo do zero, as coisas podem funcionar do jeito que você quiser. Do jeito que a gente quiser. E aqui a gente Agora, tem se você que saber como incluir, né, como que deixar harmonioso a fantasia com o que já existe. Isso, e tentar equilibrar dessa forma. Eu acho que também é um grande desafio, porque, como qualquer. Porque aí você fica com regra duas vezes, né? A regra do mundo real, que é possível, Sim. E o que você inventa. Então, meio que várias barreiras. Né? E, Jana, como que é para você esse equilíbrio do romance com a fantasia para tentar trazer nessas leitoras, principalmente as leitoras do romance hot, que é o público que a gente tenta alcançar?
Então, eu comecei no romance com um romance contemporâneo, depois eu fui para máfia, e a partir de uma experiência pessoal de luto, a gente sabe, cada um lida com o luto de uma forma. Eu fui buscar na magia uma explicação e um consolo e um conforto. E foi como nasceu o primeiro livro da minha primeira série de romantasia. Eu comecei a escrever, eu lembro que na época eu postava no Notepad, mas sabe quando você sente que aquela história ela tinha mais para oferecer? Então, o que eu fiz? Eu pausei ela no Notepad, continuei com os projetos que eu tinha uma série de máfia para finalizar, e fui pesquisando. E assim nasceu a Roda do Ano, que é baseada no calendário celta. Então, assim, eu tenho todo o direcionamento, né, de pesquisa da cultura celta, né, do neopaganismo. E começou com aquela coisa do místico, é uma romantasia urbana, né? Porque ela acontece na cidade, depois eu levo para o interior, né? O primeiro livro dessa série se passa em Inverness, na Escócia, que é uma cidade, mas não é uma cidade assim como Edimburgo, por exemplo, né? E eu começo a explorar a parte da magia, principalmente nesse livro. E era para ser somente um livro, mas como eu fui me dedicando à Roda do Ano e fui explorando cada um dos sabás e fui também iniciando um processo de cura dentro de mim, eu não achei justo deixar somente naquele livro. Tinha personagens, tinha mais histórias para contar, e eu consegui, eu acho que a parte de equilibrar, de trazer os leitores que já me conheciam de outros trabalhos para a romantasia, porque eu fiz um crossover com o pessoal da máfia. Então, eu integrei a série dos Irmãos Mancini com a Roda do Ano, e a partir do livro 2 a gente tem os filhos desses casais, de um dos casais da série de máfia com o casal do primeiro livro. O desafio para equilibrar a questão, principalmente das cenas, né, da construção das cenas hot, eu acho que, para mim, não senti tanta dificuldade, porque eu foco bastante no conflito dos personagens. Então, por exemplo, no primeiro livro da Roda, que é o Beltane, a Sarah ela tem dificuldade em aceitar a magia. Ela tem magia dentro de si, ela tem essa dificuldade. Então, eu foco mais no conflito dos personagens e, a partir disso, que eu traço o meu fio condutor para o romance mesmo, entendeu? Então, assim, eu acredito que eu não tive dificuldade, não, nesse ponto. Eu, particularmente, gosto muito também desse assunto, né? Tem vários livros. Eu me considero, né? Tem aquele católico não praticante que vai na igreja só de vez em quando. Eu me considero a Wicca não praticante, porque eu raramente consigo gente. consigo seguir a roda do ano certinho. Então, tipo assim, tenho um sabá que eu faço, aí depois eu esqueço, passou. Aí a galera do ciclo tá fazendo outro, aí eu lembro, aí, enfim. Né? Mas eu gosto bastante e, né, eu trouxe muito isso para o meu Magia, né? Quando eu tinha ali 16 anos, o Magia não é hot, mas ele é o meu Harry Potter, assim, que eu digo. E esses incrementos que a gente traz. Então, assim, escrevi, né? Eu comecei meu primeiro livro que eu publiquei com 14 anos, ele é uma romantasia, ele só não é uma romantasia hot, né? Porque nessa época eu lia Crepúsculo e outras coisas, e as pessoas sempre cortavam, né? E a gente não... né? E eu acho que também a questão da aceitação do hot como parte, né, da construção do casal. Eu acho que dentro de todos os tabus que a gente enfrenta, né, tanto na romantasia ou qualquer outro gênero que permeie a literatura hot, às vezes lidar com o preconceito pessoal para depois lidar com o nosso entorno. Inclusive, o meu primeiro hot foi uma romantasia com incubos, porque eu peguei e falei assim, Muito bom. eu gostava de escrever romantasia, assim, eu fui pro contemporâneo mais uma questão comercial mesmo, mas eu sempre gostei muito da romantasia, então a minha primeira série hot foi Desejos Sombrios, que é uma família de íncubos, né, um íncube e duas súcubas, e eu sei lá, e na minha cabeça inocente que achava que o hot era só por sexo, beleza, vou botar um íncube. Ele come geral, sem filtro, e aí assustou uma galera. Eu lembro que a Ju Marquese, na época que eu lancei do Sangue ao Desejo, ela virou e falou para mim assim, olha, quando chegou no capítulo que ele pega o cara atrás do beco, se eu não tivesse muito curiosa para saber o que ia acontecer,
né? Não só comecei com romantasia hot pisando na jaca, como taquei personagens bissexuais. E lá no início o pessoal ainda não tinha essa cabeça meio aberta, né? Não tinha. Assim, mas por incrível que pareça, meu marketing do Sangue Eu Desejo foi bom, porque eu consegui ranquear. Mas assim, muito. Acho que eu botei ali, né, o Cavill como protagonista na época, que era Tá vendido, meu anjo. Tá vendido. Esse é o marketing. Melhor marketing que tem. Melhor marketing. Tem ele no The Tudors. É porque assim. Eu não escrevia, e aí eu tive uma beta, e geralmente, né, eu peguei a história e falei assim, vou colocar os 3 irmãos no mesmo livro. Aí a minha beta falou assim, não, tem que dividir, vai ser um livro para cada e tal. E na época, o primeiro casal, eles já se conheciam, né? Eles se conhecem na era vitoriana. Então, assim, foi além de explorar a romantasia, eu tive que fazer uma romantasia de época. Você teve que fazer uma pesquisa forte. Então assim, na época até muito bom para começar, molezinha. Eu joguei, né? Então assim, eu trouxe um personagem que na natureza dele, né, ali que a gente tem um íncube, ele é um personagem que se alimenta da energia sexual, porque assim, na minha cabeça, ok, eu vou, né, tem que ter, na minha cabeça ingênua que tinha acabado de sair né, dos livros que não tinham nada, né, dos juvenis, para entrar no hot, assim, não, tem que ter muito sexo. Então, como que eu justifico muito sexo? Bota um íncube aí que ele precisa comer, né, gente? Literalmente, ele vive disso. Literalmente. Então, assim, então é um livro que eu pisei na jaca total, né? Depois que eu saí do Desejos Sombrios, eu falei assim, não é bem assim, não. Mas foi legal, foi uma coisa que me apresentou também um romance de época, porque eu gostava dessa coisa da construção de mundo diferente, né, do nosso cotidiano que a época me mostrou, mas com certeza, assim, a minha primeira experiência no romance hot com a romantasia foi uma coisa que, né, nessa coisa de equilibrar, eu percebi que eu passei bastante do ponto. Claro que é um livro que eu amo de paixão, tem leitores que também gostam, né, é um livro que né, vira e mexe sai físico, por exemplo, tem lá na editora, mas é um livro que eu falo que esse não é para todo mundo, não. Com certeza, esse não é para todo mundo. Mas é vivendo e aprendendo, né? Faz parte da nossa construção. E, Indiana, como é para você esse equilíbrio? Então, eu sou muito romântica, então, tipo, os meus livros têm muito mais romance. É sempre. A Agatha falou que os dela é 60-40 no romance, o meu é 60-40 mais romance do que problemas por fora. E na fantasia não foi diferente. Eu trouxe um trisal bissexual também, de lobos. E aí eu criei um mundo, no mundo real, só que numa ilha mágica. Então eu isolei eles numa ilha mágica, onde todo mundo se transforma em lobo quando pisa na ilha. E eu tenho a mocinha, que ela é de fora da ilha, e ela entra na ilha, aí ela também se transforma em lobo. E aí eu criei as minhas regras, eu criei o meu mundo, as magias, os poderes que eles têm, tudo, como eles se comunicam, os clãs, que são 3 clãs dentro da ilha também, então tem toda uma interação. E eu tento balancear o romance com a magia, com a fantasia, né? Eu tento balancear colocando tramas por fora do romance. Então, eu apresento meu mundo, eu coloco as magias, coloco os poderes neles, mas eu também coloco uma trama de fundo. Tipo, no primeiro livro, eles estão tentando derrubar o alfa do clã deles porque ele é um alfa tirano. Então, tem o Trisal se formando, eles entendendo o amor, e aí eles têm que derrubar o outro alfa. Então, tem um plano de fundo além do romance deles. E aí eu acho que quando a gente coloca isso junto, dá uma balanceada tanto do romance quanto da fantasia, né? E é assim que eu faço. Eu acho que
todo livro, né, é um conjunto das nossas experiências, das nossas preferências também. Então a gente vai balanceando. Eu gosto muito da parte da aventura. Claro que eu sinto falta do romance, né? E às vezes, quando não acontece nada, nem a tensão sexual, nem a ação, e fica muito naquela coisa da construção do mundo em si, vai ficando lento. Eu sou uma das que. Ai, o diferencial, né, da fantasia é a ação, é aquela aventura. Além do romance, tem uma aventura ali. Ai, é muito bom. Sim, e é uma coisa que não é só da fantasia, né? A própria máfia, outros Sim. gêneros, assim, eles dão essa pitada de movimento para a história, que às vezes, para encaixar ali no desenvolvimento do casal, que às vezes precisa mais de tempo, a gente consegue trazer isso tudo. Eu acho que E, isso dá um sabor a mais, sabe, pro com romance. certeza, Encaixar tudo e misturar essas coisas traz uma profundidade na história. A Jéssica, ela falou uma palavra-chave, movimento. Eu acho que nessa palavra está o segredo, entendeu? Porque é você movimentar os personagens para movimentar a narrativa. Uhum. sim. Porque se não fosse para ter isso também, não seria romantasia, né? Não Exato. precisava ser, podia ser contemporâneo, mais voltado para o romance, em que a trama envolve o relacionamento do casal. E eu acho que uma boa romantasia, essa dosagem aí tem que ser bem equilibrada e, principalmente, na minha opinião, tá? Tem que ter muita fantasia. Não pode ser só, estou neste mundo vivendo um romance. Porque senão não é romantasia. Só uma menção, né? É um mundo mágico, mas não acontece nada, você não vê. Não tem nada mágico. Entendeu? Sim, eu acho que é por isso que vem muito do equilíbrio também, né? Do equilibrar ali para entregar, porque quando se vende uma romantasia, o público está esperando fantasia, né? Uma pitada ali de fantasia. E quando se vende um livro de CEO, né? A pessoa está esperando que seja o CEO. Quando se vende um livro de máfia, então, assim, é muito dentro da proposta, né? Eu concordo com o que a Agatha falou. Qual que é essa proposta? Né? Trazer esse tempero fantástico para a história ou ficar só no contemporâneo. E aí fazer essa mistura do jeito que fique melhor o resultado, né? Que seja 50-50, que seja 30-70, né? Dentro da proposta, porque também vai depender muito do estilo da narrativa, né? Tem pessoas, igual eu conversando com a Agatha outro dia, do tamanho dos livros, né? Assim, eu falei, né, tem gente que faz livros de 300k, em 300k eu já fiz 5. Então, vai depender muito. E tem essa profundidade, acho que é o desenvolvimento desses dois mundos, né? O romance mesmo e a fantasia. Quando eu comecei a escrever Resgatada pela Fera, que foi o primeiro livro assim mesmo, romance, né, maiorzinho, eu pensei que ia ficar lá, vou fazer 50 mil, 60 mil palavras. 60 mil palavras ainda é muita coisa. 60 mil palavras é só o romance. Possível. E no meu caso, a minha personagem, ela é metamorfa e ela é amaldiçoada, não consegue se transformar de volta na forma humana. E é atacada por um monstro. Ela é resgatada pela fera. Enquanto isso, ela ainda está presa na forma de gato, de bichinho, ainda tem que desenvolver isso. E é um slow burn muito slow, porque ela está presa, ela não é humana. Aí até chegar na parte que vai rolar. A Jéssica Leitora surta com o slow burn. Eu até conversei com a Indiana quando eu estava escrevendo Amiga. Eu ainda nem cheguei na parte deles se beijando. Mas, sei lá, eu acho que tudo depende. Eu acho que o leitor não sabe que a gente também sofre quando está escrevendo slow burn. Com certeza. Elas não pensam nisso. Eu acho que elas pensam que a gente gosta. Não, é porque precisa. E eu fiquei com Não é porque a gente quer. As leitoras não gostarem. Ai, meu Deus, vai demorar muito mais aí. Quando eu lancei, eu fiquei com esse medo. As pessoas falando que nem sentiram passar o tempo, porque era tanta coisa assim, o desenvolvimento Mas desse jeito, eu super... Assim, é um exemplo que eu cito, né? Agora, é o tema dele, né? Que é o acotar.
Eu gosto da escrita dela. O início começou super bem ali, e nem tinha ele ainda, era ela caçando, quando ela mata, né? O spoiler, o Mas cara, e logo ela no vai. início lá, ela mata o lobo. Quando ela mata o lobo, e aí, na hora que chega na parte do jantar, almoço, não acontece nada, feijoada. Aí o negócio, para mim, ali. Primeiro livro podia Eu, ter como sido o ato 1 do livro 2. Concordo. Ah, sim. Eu ainda tô ali com ele do lado da minha mesa de cabeceira, um dia vai. Mas eu vou ter que pular, porque não acontece nada feijoada. E aí eu leio um capítulo. Quando eu comecei a ler pela primeira vez, eu meio que desisti, porque o início, bem no início, assim, é bem lento, né? Até chegar no ápice, assim, dos acontecimentos. Ela ainda tá lá no mundo dela comum, não saiu ainda, tá? Eu gosto da parte do mundo comum dela. Do eu mundo achei. comum. Quando ela tá. Ele começa com ela caçando, ele me entrega movimento. É isso que eu tô falando. Assim, ele, por mais que, né, ainda não tenha ele me entrega movimento. Eu não ligo pra spoiler, eu sou da pessoa que lê a última página. Então eu já sabia que não era o boy que ela ia ficar, ok. Mas enquanto não chegamos no cara certo, se divirta com os errados. Sim. Cadê a diversão? Cadê a diversão? Mas quando finalmente engrenou, eu não consegui parar não largava os livros de jeito nenhum, gente. Ela realmente criou esse mundo muito bem. Nossa, eu sou viciada. Sim, eu acho que talvez eu deva pular. Eu não vou falar muito, não. Mas Porque eu adoro o universo, eu fiquei presa também, mas eu tenho uns negócios ali que eu não gostei. Esse é o nosso momento leitora. Eu desabafando aqui, leitora total. Adoro a escrita. O início, para mim, mesmo que não tenha um romance, começa bem, porque eu gosto da fantasia, né? Eu gosto do suspense, eu gosto da construção de mundo. Não necessariamente, né? Beleza, se tivesse ali só o pautorando, né? Igual a Ruth falou, tem um monte de coisa acontecendo e tal. E aí, né, o casal ficou ali em segundo plano até 60%, ok, né? Mas teve movimento, né? Mas na hora que Olha, eu sou do princípio que assim, o mundo comum, ele não precisa existir. Não precisa. Tá provado e tem várias estruturas de enredo que cortam, entendeu? Então, assim, você corta essa parte, já começa a nação. Se você já começa com. Eu vou falar aqui, tá, gente? Eu vou dar spoiler. Se você não leu a cotar, dá multa aí um pouquinho. Se você já começa o livro com o Tanlin chutando a porta e ela naquela casa, com aquela família toda, pronto, já é outra pegada. Você elimina 100 páginas desnecessárias. É igual a Hospedeira da Stephanie Meyer, que as 100 primeiras páginas são muito comuns. Mas eu gosto da casa, eu gosto da casa dela. Meu problema não é. Meu problema é quando ela chega na casa dele e depois ali nada acontece feijoada. Mas sabe, faltou uma edição. Dele, nada acontece feijoada. Olha, se não fosse o hype, eu não tinha seguido em acotar. Pelo que eu sei, ela começou a escrever bem jovem, né? No primeiro livro. Assim, eu não sei, aí você vê o desenvolvimento da escrita, da autora em si, no decorrer dos livros, sabe? É muito Mas bom. olha só, esses livros passaram por edição. Ela não lançou eles independente. Mas eu acho que depende da proposta também, né? Eu acho que tem leitor que gosta. Igual, por exemplo, o meu Sacrificada, ele tem menos de 200 páginas no físico. E ele se passa em outro mundo, ele tem uma pegada Avatar ali, né? E os leitores de fantasia reclamam que eles queriam que fosse um livro maior, que eu desenvolver. Ele sempre fala que falta desenvolver mais, mas na minha cabeça está assim, cara, não é desenvolver mais, é que o leitor de fantasia, ele gosta de descrições longas. Eu lembro que eu tenho aqui, em algum lugar tá o Game of Thrones, e assim, eu já tinha visto a série e eu fui abrir o livro, né? As primeiras páginas, ele tá narrando personagens, descrevendo, depois da muralha, personagens que não são insignificantes para a série. E ele descreve a cabra que fez a capa do cara que vai morrer dali a 5 minutos. Eu juro por Deus, eu não tô mentindo. E eu fico assim, qual é a necessidade? Mas esse é o estilo
do Tolkien, por exemplo. Mas aí, se a gente for pegar o O Harry George Potter, R. R. Martin também faz isso. O leitor de fantasia quer isso. A gente que faz romantasia com Hot não vai entregar isso. Eu não vou entregar isso. Eu não vou Porque citar eu não aquele gosto de termo ler que a gente isso. não gosta, aquele termo pejorativo, mas eu acho que a gente entrou, então, no ponto-chave de qual é a diferença da fantasia para a romantasia. A romantasia, ela tem o romance com a fantasia e é dinâmica. Não tem descrições tão longas, tão apuradas, que é mais descritivo de romance como o do O Senhor dos Anéis, que é mais... Olha, eu vou te dizer assim, Não pode dizer que tem não descrição apurada sim. existe. Não tem descrição exorbitante. exorbitantes, exageradas, em demasia. É, Isso eu não cansa. sei se Isso é cansa. exatamente. Eu acho que a gente chegou numa discussão que legal. Não sei se exatamente esse é o ponto, porque, né? Não sei. Eu também escrevo só fantasia, digamos assim, Uhum. né? Eu tenho trilogia Origens, que o livro inteiro tem um beijo lá no final e a gente passa o livro inteiro acompanhando outras coisas. A diferença é que se não houvesse eu sou a haveria pessoa que história. não tem mais paciência para livros de fazer um livro de 500 páginas. Eu acho que, às vezes, a história não tem essa necessidade. Mas é uma coisa que a Agatha falou. O leitor de fantasia, principalmente fantasia, espera um livro de 1000 páginas. Só que esse livro, para ele chegar em 1000 páginas, ele tem que escrever o pelo do laranja e com luzes brancas do rabo do cavalo, que vai aparecer uma cena, né? Então, E assim, depois não vai contar a história, vai contar o background do cavalo. Não precisa. Não precisa, Ah, concordo. enriquece, mas não precisa. Game of Thrones Sim. poderia ter bem menos páginas. Eu acho que isso depende também. E talvez essa minha característica que venha da fantasia, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, né? Que como eu comecei na romantasia, né? Eu comecei ali com a influência de. Não, Harry Potter não seria tanto romantasia, mas eu acho uma fantasia dinâmica, assim, né? Pensando. O primeiro livro, né? Ele é desse tamanho, ele não é. É uma fantasia Ok. mais infanto-juvenil, né? O Sim, primeiro é uma livro, fantasia Harry Potter, ele juvenil. começa mais infantil, então tem uma leitura mais simples, não tem tanta descrição, ele prende, ele é mais fácil de entender, porque ele é mais juvenil, né? Conforme ela foi aumentando, A conforme foi idade, né? Mas olha, eu vou. foi melhorando isso. Até a escrita dela foi mais. Os livros Mais ficaram densa. e a escrita ficou mais Mas densa. talvez a gente tenha bebido isso do infanto juvenil para trazer Mas eu vou te ali falar, eu sou mais fã do Rick Riordan, do Percy Jackson, porque ele é, ó. Eu me sentia assistindo um seriado. Cada capítulo era um evento. Era tensão alta o tempo todo. Então, assim, eu não consigo mais, eu tenho aqui, porque né, eu era fã. Né, enfim. Mas, assim, o Percy Jackson é muito mais veloz, é muito mais contemporâneo, atual. Sabe? Sim, eu acho que estrutura também, mesmo. essa coisa falando, você era fã, não é que a gente, né? Eu acho que não é criticar a qualidade da obra, nem, mas o nosso momento Ah, também. sim. A Jéssica, de 16 anos, lia esses calhamaços e assim, mas a Jéssica, de 16 anos, dormiu no Senhor dos Anéis, achava os filmes, acho ainda os filmes muito bons, porque os filmes cortaram essas descrições todas, essas viagens longas que nada acontece feijoada, e aproveitaram a essência. Então, para mim, eles são incríveis, mas o livro. Mas ele também é um produto sua época, né? A gente vai Por pegar. exemplo, Duna não é exatamente fantasia. Mas, assim, eu já vi que tem 1 milhão de livros. Eu me interessei muito em ler Duna quando eu vi o filme. Mas aí, quando eu vi o Calhamaço, eu fiquei assim, não vou gostar. Sabe? Roda do Tempo também, não vou gostar. Eu vi o seriado, mas eu sei que não é o tipo de fantasia que eu leio. Oi? Eu vi só a primeira temporada da Roda do Tempo. A segunda ainda nem vi. Eu vi até a segunda. É pesadíssimo, eu fico imaginando os livros. É bem dark fantasy aquilo ali. Uau! Olha, então, eu acho que é isso, né? Esse dinamismo conquistou a gente, né? E eu queria saber a opinião de vocês, né? Começar ali pela Indiana. O que você acha que tem feito, né? A romantasia tá tão em alta, né?
não só na Amazon, mas as grandes editoras estão publicando muito romantasia, está vendo os leitores procurando romantasia, né? Não só o que a gente citou, a Cotar, mas Quarta Asa, vários outros, né? Eu sinto que o meu público também, né? Eu estou conseguindo conquistar o público, inclusive, spoiler alert, né? Eu vou lançar o Cowboy, mas depois eu vou vir com o terceiro dos meus dragões lindos. Então, assim, o que você acha, Indiana? É o BookTok, né? É essa coisa do TikTok, que tem uma geração mais nova? É o dinamismo dos livros? Qual que é a sua opinião? O que você acha que está fazendo a romantasia ganhar tanto espaço nos dias de hoje? Eu acho que a roda está girando, né? Porque as coisas elas estão voltando no tempo e se tornando populares de novo. Então, eu acho que a gente está voltando para a romantasia ali, porque já teve a época em que a romantasia era muito popular, né? E eu acho que com o TikTok, com as redes sociais e tudo que hoje em dia a gente consegue, a gente publicar o livro, a gente fazer todo o nosso marketing e a gente mesmo vender, né? É uma coisa que antigamente não se conseguia fazer sem uma editora, mas hoje a gente consegue. Eu acho que com isso a gente está se desafiando mais a entrar em novos mercados e o público está vendo mais esses livros, está consumindo e buscando mais deles. Então, eu acho que tem muita influência das escritoras que estão entrando ali para conquistar o público entender que isso também está em alta. O público está se abrindo para novas experiências, está gostando e está procurando mais disso, e mais disso, e mais disso, entende? E acho que, claro, como tu falou, as editoras estão trazendo mais romantasia, tanto para o Brasil, mas publicando mais romantasia, eles abrem para esse público também, não só o nosso público da literatura nacional, né? O público que não consome literatura nacional também abre esse espaço e eles vão conhecendo essas romantasias e se apaixonando e entrando em novos mundos e lendo cada vez mais. A gente gosta de ler mais do mesmo tema, né? Às vezes tu pega e tu vicia num tema só e aí você só lê aquilo por um tempo, aí você enjoa, aí você pega outro, lê só aquilo por um tempo. Então, essa foi a minha definição da roda, tá voltando, né? Porque antigamente tinha muita romantasia, muita fantasia que era em alta, e agora a gente está voltando a esses tempos ali da fantasia. Essa é a minha visão, né, do porquê a gente está tão em alta agora. E, Ruby, o que você acha que está fazendo a romantasia estar em alta agora? Né? As editoras, os leitores, tudo. Qual que você acha que é aí a grande influência? É o dinamismo que as novas autoras estão conseguindo trazer para livros que costumavam ser calhamaços e já, infelizmente, não são mais? O que você acha? Então, além da visibilidade que as redes sociais proporcionam, né, das divulgações, das bookstans e tal, eu acho que as pessoas estão migrando mais do romance romance contemporâneo, romance normal, entre aspas, para a romantasia, porque a romantasia proporciona algo épico, romance épico, essa fuga, esse escapismo mesmo, né, da realidade. E assim, no meu caso, eu estava consumindo muito romance contemporâneo e acabei saturando. E eu encontrei na romantasia e na fantasia algo que eu sentia falta, que é isso, é o épico, o impossível, as aventuras, as reviravoltas, as batalhas, os reinos, a magia, e isso traz o escapismo total da realidade do mundo real que está à minha volta, do estresse, da ansiedade, que até a tela, que a gente está muito nisso do imediatismo, mundo das telas, redes sociais, tudo que na hora, é a ansiedade, as pessoas estão ansiosas, e para mim a romantasia proporciona esse escapismo total da realidade e do épico, a fantasia e o romance épico, que eu sinto falta no romance contemporâneo, romance normal. E, Agatha, o que você acha que está fazendo a romantasia ganhar holofotes? Eu acho que quando né, sai da bolha, acontece o que a Indiana comentou de
as pessoas procurarem o mesmo tema. E assim, foi a Sarah J. Maas, mas antes dela vieram outros, e ao mesmo tempo também, que a Indy falou, questão de ser cíclico, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer a esses grandes, né? Harry Potter, Crepúsculo, não são a mesma coisa. Harry Potter era fantasia juvenil e Crepúsculo era romantasia de fato, mas assim, na época do Crepúsculo, a gente teve o Fallen, a gente teve o Hush Hush, a gente teve outros que fizeram muito sucesso. Então, eu acho que isso é um evento mesmo de público, sabe? Igual moda. Moda volta, os gêneros voltam. E graças a Deus a gente teve espacinho para romantasia, que a minha estava guardada há 1 milhão de anos, e aí eu vi o momento, pude publicar, realizar o meu sonho. É isso. E, Jana, o que que você acha que está trazendo a romantasia de volta para o gosto dos Eu leitores? acho que é um apanhado de coisas. Eu leio muito a respeito, e assim, com a pandemia, com tudo que a gente vivenciou na pandemia, foi muito triste. Quando a gente começou a retomada da vida e tudo, muita gente começou a buscar o quê? O escapismo, como até a Ruby falou, né? E buscar a romantasia, porque é onde tudo é possível, é onde os finais são épicos, os romances são arrebatadores, as criaturas são divinas, tem a questão da imortalidade. Então, eu acho que foi até uma matéria da BBC, se eu não me engano, falando da questão dos vampiros, né? Porque, como a Indiana também falou, é cíclico. Então, a gente teve aquele boom da década de 80 e 90 para Anne Rice. Depois, em 2004, 2005, veio o Crepúsculo, e agora a gente está tendo uma retomada também de romances com a figura do vampiro, e graças a Deus tem um cenário nacional, com muita gente nacional produzindo romantasia de qualidade, e tudo isso é a soma, sabe? Realmente não é só a questão da moda, mas é a questão da necessidade de fuga, de ir para um lugar onde tudo é possível, de ir para um lugar onde as pessoas não morrem, né? A questão da imortalidade é uma coisa que as pessoas buscam muito como justificativa para tempos de horrores, como foi lá na década de 20, né? Teve a febre espanhola, que muitos utilizam isso, inclusive, para criar os vampiros, como a própria Stephanie Meyer fez com Crepúsculo, né, com Edward. Então, todo grande momento que a gente tem de tragédia, de fé, a gente tem a figura, por exemplo, estou falando do vampiro em específico, né, que retorna. Por quê? Porque traz todas essas questões de fragilidade, de mortalidade versus imortalidade. Pelo menos é isso que eu sinto, sabe? Foi o que me levou, por exemplo, a escrever romantasia. Foi isso. Eu passei um momento de luto onde eu estava perguntando por que de estar acontecendo aquela situação, por que as pessoas tão boas partirem. E eu fui e mergulhei na construção dessa história, onde as pessoas boas morrem, mas também tem os seres que são imortais, e foi isso que foi me ajudando no meu processo de cura. Então, acho que um apanhado de tudo. A influência, claro, do TikTok, das redes sociais no geral, também ajuda muito nessa parte de trazer esses leitores, e eu fico muito feliz de ver. E, por exemplo, falo do meu grupo de leitores, né, que eu tinha um romance de máfia, e muita gente que não conhecia fantasia e que veio para a fantasia através dos meus livros, se encontrou e se curou de muita coisa. Então, assim, é bacana. Eu estou muito feliz com isso. Acho que é uma coisa que vai permanecer por mais algum tempo. E, sim, é cíclico, mas o bacana é que a romantasia, a fantasia, ela sempre está presente. Ela nunca deixou a gente. Desde Tolkien até Sarah J. Maas, até as referências que a gente tem nacional, como a falecida Janice, né, que escreveu aquele verso maravilhoso dos lobos. Enfim, é isso. Desculpa, a Jana conseguiu dizer tudo que eu não consegui expressar, porque eu fico nervosa para falar, eu não consigo pensar. Você conseguiu dizer exatamente o que eu queria falar, obrigada. Não, é que esse universo ele toma a gente, porque assim, essa necessidade que a gente tem de viver algo que a imortalidade, gente, eu acho que a busca, no meu ponto de vista é isso, a imortalidade é você viver para sempre com a pessoa que você ama, sabe? Então, são essas coisas para a romantasia, essa realização do impossível, sabe? Inalcançável pelo impossível.
sabe? É o que toma. E a gente fica tomado mesmo quando a gente está na construção desses personagens, desses universos. É maravilhoso. Eu acho que o mais legal é realmente isso, né? Além da imortalidade em si, mas é tornar o impossível possível, né? Eu acho que isso é bem bacana. E, Jana, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aqui para, né, para suas leitoras e para aquelas que ainda não leem Romantasia, para elas virem para esse mundo com a gente também, né, para experimentarem, para se darem uma chance, porque às vezes a gente tem aquele preconceito, porque a gente, né, nem na questão do aspecto tão negativo, mas é porque a gente tem medo, né? Medo de experimentar, a gente gosta do senso comum. Gente, a romantasia é onde tudo se torna possível, onde os universos se encontram, né? A gente tem a mistura do vampiro com a bruxa, com o lobo, com os humanos. A gente pode fazer no mundo fantástico, pode fazer uma romantasia urbana. É muito especial para mim. Inclusive, hoje, aqui em São Paulo, está sendo comemorado o Dia do Vampiro. Então, assim, vejam a importância de um determinado tema, de um determinado gênero. Foi cunhada uma data para isso. Dia 13 de agosto de 2003, segundo a Lei 3.650, aqui em São Paulo, foi sancionado o Dia do Vampiro. Para quê? Para incentivar a doação de sangue. Veja para onde que a literatura, a força da literatura de romantasia leva. Legal. Estou até emocionada. Porque veja para onde a força da literatura de romantasia faz com a gente. Criou uma data para incentivar as pessoas à doação de sangue, que é algo positivo. É a data para comemorar, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, uma figura importante que é a do vampiro, que foi trazida lá com Drácula, que não foi o primeiro, mas foi o grande exponencial que a gente tem. E para celebrar a diversidade da cultura, da arte, na literatura, na música, às vezes alguns gêneros que são mais marginalizados. É sobre isso. Então, gente, vocês que ainda não são leitores de romantasia, vem com a gente embarcar nesses universos, nesses amores, nessa coisa do épico, nessa epopeia, nessa coisa mística. Vocês que já são, não tem a ganhar, né, gente? É um mundo maravilhoso. Eu não tenho vontade de sair. Escrevo outros gêneros, sim, mas hoje eu fico muito feliz porque as leitoras falam assim, é a diva da romantasia, é a arquiteta da romantasia, todas elas cunham algo diferente. E é tão bacana ver como a gente é bem recebido, como a gente é bem acolhido dentro desse universo e pelas leitoras, né? Ver o pessoal consumindo, se apaixonando, se envolvendo. Então, gente, o recado é, vocês que já são leitoras de romantasia, muito obrigada por existirem, suas elfas, suas bruxas, suas vampiras maravilhosas. E para vocês que não conhecem, se permitam, gente. Não é só uma fuga, são processos de cura, bonito, é você encontrar beleza nas coisas mais diversas. E é isso. Esse é o meu recadinho para vocês. E, Agatha, o que você tem aí para falar para as suas leitoras de romantasia, para quem ainda não ousou experimentar esse gênero? Olha, eu vou falar para quem lê, né, que assim, a romantasia, óbvio que assim como qualquer outro gênero, subgênero, você vai encontrar as que você gosta e as que você não gosta. O mais importante é você abrir e experimentar, sabe? Abre, dá uma lida e tenta. Se não for para você, tudo bem, não é. Mas assim, eu tenho certeza de que algum vai ali, ó. Deve ter algum elemento mágico que você se aproxima mais. Começa por esse e daqui a pouco você vai ver. Você vai estar lendo Sereia, vai estar lendo N outros, né? Além do lobisomem, por exemplo, que é mais comum, vampiro e bruxa. E aí você vai encontrar coisas que você nunca ia imaginar e aquilo vai virar o seu universo. É isso. E leiam Fura da Chica. Ruby, o que você tem para falar aí para as leitoras, para quem ainda não lê, né? Para quem é leitora de Hot, mas ainda não se aventurou por esse mundo? Para não ficar repetitiva e falar igual as minhas amigas, eu vou dizer como eu me sinto em relação à romantasia. Para mim, a romantasia é como se fosse o romance em alta definição, porque é épico, gente, é mágico. E, como um exemplo, no meu livro Possuída pela Sombra, que foi o primeiro, como um hobby que eu lancei,
eu introduzi para as minhas leitoras, né, algo um pouco diferente. Ele não é tão romantazice, é uma romantasia mais leve. E o que acontece? O personagem, ele pode se transformar no que a mocinha deseja. Ele é mágico, ele pode se transformar e realiza os desejos dela. Então, as minhas leitoras amaram, porque era algo que elas nunca leram. Eu recebi muitas mensagens falando: Ruby, eu nunca li romantasia na vida, mas eu gostei muito dessa história. E ele foi a porta de entrada para as minhas leitoras a lerem romantasia, e elas começaram a ler também Resgatada pela Fera, que foi realmente meu livro romantasia mais forte, por assim dizer, que eu explorei mais. Então eu convido todas a vocês, quem ainda não leu romantasia, dá uma chance, porque você vai encontrar o que você ama, o romance, só que no mundo mágico, gente. Não tem o que errar. Indiana, fecha pra gente, deixa um recado aí para as nossas leitoras. Eu quero dizer principalmente que abram a mente de vocês e leiam coisas novas, porque que nem a Agatha disse, você vai encontrar alguma coisa que você gosta e você vai se apaixonar. Eu amo romantasia, eu adoro muito, especialmente por causa do romance e dos elementos fantásticos. Como a Ruby falou, é um romance épico, né? E eu convido vocês a conhecer os livros de romantasia, quem ainda não conhece, quem ainda não leu. E agradecer a todas as nossas leitoras que embarcam nessas loucuras que a gente cria e a gente escreve, que embarcam na fantasia, que vêm para essas novas aventuras, porque vocês fazem muita diferença. É por vocês que a gente escreve, é para ser lido, é para que vocês gostem dos livros. E eu tenho certeza que se você der uma chance, você vai achar alguma romantasia que você gosta por aí. Tem várias muito boas. E leiam Entregue aos Lobos. Meninas, eu gostaria de agradecer vocês pelo tempo, pela nossa conversa, falar para vocês que estão aí ouvindo, embarcarem nesse universo, como as meninas falaram, é mágico, é intenso, é épico. Se você gosta do mafioso, você vai achar um macho alfa delícia também, que se transforma em lobo, um vampiro. Então, assim, aquele suspense que vocês gostam na máfia, vocês vão achar na romantasia. Né? O boy lixo tem também. Então, assim, O vilão que não é, que é o Gente, e assim, é uma estrutura semelhante, entendeu? Sim, um cara poderoso, ele é literalmente poderoso. Então você imagina. Vampirão. Literalmente. Quando eu tava escrevendo o Império do Caos, o meu. Ele literalmente rosa. Eu e tem um elemento. mafioso ali. E ele bota fogo nela literalmente, só que como ela ela não morreu. E tem um elemento hot, romantasia hot, gente. É o hot mágico, porque o que acontece, o que você pode imaginar pode acontecer. Para início de conversa, a maioria dos caras tem parceira. Não é esposa, é parceira. O vampiro tem parceira, o lobo tem parceira, o metamorfo tem parceira. Traição pro resto da vida. O resto não tem traição, porque eles não podem. Não, eles não traem. Não consegue. Não consegue. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. Um grande beijo. Obrigada pelo tempo. Obrigada, Beijão. gente. Obrigada. Gratidão. Beijo.